Shalom, shalom pessoal, vamos continuar o nosso estudo desse maravilhoso livro, A Sabedoria da Mulher, de autoria do Rabino Shalom Arush. Nós estamos nessa jornada de estudos, espero que todos estejam gostando de estar estudando junto conosco os tópicos relacionados aqui nesse livro, A Sabedoria da Mulher. E hoje nós entraremos no 10º capítulo. Para vocês que ainda não assistiram os shiurs anteriores, todos os vídeos estão aí gravados no nosso canal, vocês podem estar acessando para poder acompanhar desde o início, tá bom? Para aqueles que ainda não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like para que nós possamos estar aí ampliando e essa mensagem seja acessível para mais outras pessoas aí afora e faça um trabalho muito bom na vida daqueles que assistirem, daqueles que acompanham conosco. Então, vamos para o nosso shiur de hoje, o nosso estudo de hoje. E hoje nós vamos estar abordando o capítulo 10. Capítulo 10, que tem como título Edificando o Lar. E aqui nos diz assim: nossos sábios de abençoada memória ensinam que celebrar um casamento com os noivos equivale a reconstruir as ruínas de Jerusalém. Espiritualmente, cada casamento é mais um tijolo para reconstruir nosso templo sagrado, que era o santuário da presença divina na terra. Do mesmo modo, um lar edificado em fundação de paz e amizade se torna um santuário digno para a presença divina. A mulher é responsável pela espiritualidade do lar. O rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, disse: a sabedoria da mulher edifica o lar. Ele não disse a sabedoria do homem. A mulher possui uma sabedoria que em hebraico se diz biná, como em binyan, construir. A mulher comanda a casa, identifica problemas em potencial e faz o melhor para prevenir qualquer coisa que ameace destruir o lar que ela construiu. A mulher é a guardiã principal da paz e da união em seu lar. Nós mulheres, nós somos verdadeiras leoas com relação aos nossos filhos e o nosso esposo. Eu acredito que funcione assim em todos os lares, porque o que mais importa na vida é fazer com que o nosso lar seja um lar tranquilo, um lar em paz e harmonia, para que nós vivamos bem, para que os nossos filhos tenham um ambiente favorável para crescer saudável e para que o nosso esposo também esteja bem, e acima de tudo, a presença divina habite ali. A sabedoria da mulher edifica o lar. Encontramos esse conceito em 2 exemplos bíblicos importantes. Primeiro, a mulher sábia aproxima o marido da Torá e do cumprimento de seus preceitos e mandamentos, como no caso de Débora, a profetisa. Pelos seus esforços, seu marido Lapidote, que era Baraque, de acordo com o comentário de Halbag em Juízes 4:4, mereceu o mundo vindouro. Débora mandava ao marido com longas velas ao templo sagrado para evocar iluminação divina. Segundo, a sabedoria da mulher pode proteger o marido do mal e de problemas, como no caso de On, filho de Pelet, cuja esposa sabiamente o impediu de participar da rebelião de Corá contra Moisés. Conta o Midrash Yakut Shimoni, Corá disse o Ravi: On, filho de Pelet, foi salvo pela esposa e não se juntou à rebelião contra Moisés. Ela lhe disse: o que lhe interessa? O que você ganha participando desse confronto? Se um ou outro for líder, você será apenas um seguidor. Se Arão ou Corá for o mestre, você ainda será um discípulo. E ele respondeu: mas o que eu posso fazer? Já participei do plano e me fizeram jurar que eu estaria com eles. Ela respondeu: eu sei que todos os homens de Corá são santos, pois está escrito: toda a comunidade
é santa, fique aqui em casa e eu o salvarei. Ela lhe deu vinho para beber e o intoxicou para que ele dormisse e não pudesse se arrepender de ter aceitado a sua decisão. Então, ela se sentou na entrada da tenda e soltou os cabelos. Todos que vinham da assembleia de Cora para chamá-lo e haviam sem recato e recuavam. O tempo passou, Cora e seus seguidores foram engolidos pela terra. E On, filho de Pelet, foi salvo. Esse Midrash nos ensina a força da mulher de On, que o impediu de participar da terrível rebelião de Cora contra Moisés. Todos que participaram dessa revolta não apenas morreram, como também perderam seu lugar no mundo vindouro. O tato e o jeito de falar daquela mulher contribuíram para a salvação do seu marido. Ela usou a sabedoria e o seu charme para afastá-lo do problema. Ela fez com que o marido chegasse às próprias conclusões e percebesse seu comprometimento equivocado. Quantas das vezes isso não acontece, né? Muitas das vezes a gente, às vezes pelo impulso, pelo calor dos acontecimentos, pela influência de algumas pessoas, acabamos nos envolvendo em algumas situações e até por vezes fazendo algumas promessas que posteriormente nós paramos para pensar, mas e aí, o que fazer? A palavra já foi dada e nós devemos honrar com as nossas promessas, né? Por isso que no judaísmo a gente aprende que tudo aquilo que a gente tem um desejo de fazer, ainda que em nossas mentes nós tenhamos o puro desejo de realmente executar, nós devemos sempre falar bli neder, né? Sem promessas, para que não nos comprometamos, porque é uma situação muito delicada, uma quebra de promessas. E isso traz muitos prejuízos no mundo espiritual. E, acima de tudo, a palavra do homem, a palavra da mulher, a palavra do seguidor de Hashem, ela tem que ser uma palavra válida, né? Que seja seu sim, um sim, e o seu não, um não. É assim que a gente aprende. Mas, através dessa mulher sábia, que foi a esposa de On, o que aconteceu aqui, ela encontrou uma maneira de reverter a situação, de fazer com que o bem precioso que ela tinha, que era o seu esposo, não participasse daquela rebelião de Cora, para que ele não participasse e para que ela não acabasse perdendo o seu esposo e os seus filhos. Aqui ela foi bem enfática quando ela falou que ela sabia que todos da congregação eram santos, assim como também Cora e o seu clã era santo, porque Moisés ele ensinava que a congregação de Israel ela é como um todo e ela como um todo deveria ser santificada. Então eles juntos, todos os clãs juntos, eles eram considerados como todos santos. Então aqui a sua esposa ela teve essa sabedoria, esse trato de lidar, e aqui ainda nos conta que ela teve sabedoria nas palavras, ela teve jeito de chegar para conversar com ele. Às vezes o que acontece? Nós estamos no calor da situação e não temos o tom certo de chegar até o nosso esposo. Nós sabemos que às vezes acontece sim, deles estarem completamente equivocados naquela decisão que tomou ou que pretende tomar, mas se nós chegarmos de uma maneira muito dura, muito ríspida, nós não vamos conseguir ter sucesso, né? O homem por si só, ele já tem dentro dele aquele instinto de dominador, ele já tem ele carrega dentro dele, né, que ele tem que estar sempre à frente das questões da família. Mas nós sabemos bem que no judaísmo a mulher ela tem um papel fundamental de auxiliar o esposo. Ela não vai ultrapassar as ordens do marido, ela não vai tomar decisões sozinha, sem conversar com ele, sem chegar em um consenso os dois, jamais. A mulher deve ter esse papel, porque não é o papel dela. O papel dela é sim de auxiliar, de incentivar ao marido ter boas decisões, ter boas atitudes. E aqui
a esposa de On, ela realmente foi uma mulher muito sábia. Foi muito difícil para ela, eu acredito, ter se colocado nessa situação de ficar à porta da sua casa e soltar os cabelos, porque isso para uma judia uma judia que segue os preceitos da Torá, né, é algo que não é bom, é algo que tem uma conotação completamente ruim para uma mulher. No entanto, ela se colocou nessa situação para poder salvar o seu lar, salvar o seu esposo, salvar os seus filhos, salvar a sua vida, o seu casamento e até salvar ele, né, da morte eterna. Por quê? Porque a congregação, o clã de Cora, eles perderam, né, a porção do mundo vindouro. E no entanto, ele não ia, o marido dessa moça não ia perder só sua vida naquele momento. Ele ia ter o corte da alma, ele ia perder a sua alma e não ia ter direito ao mundo vindouro. Então veja quão importante é o tom que nós devemos ter com o nosso cônjuge. Veja quão importante é saber o momento certo e saber usar as palavras. Eu sei que muitas das vezes tem situações que acontecem dentro do nosso lar que nos machuca bastante. Por estar vendo algo acontecendo através do nosso esposo e que nós gostaríamos que fosse completamente diferente. E daí chega aquela vontade de tomar uma decisão de ímpeto naquele momento ali imediatamente. Porém, nós devemos ser sábias. Nem sempre a tomar uma decisão no calor dos acontecimentos, a maioria das vezes não tem bons resultados. Então, nós devemos usar da sabedoria que Hashem nos concedeu para nós encontrarmos o momento certo, a maneira certa e as palavras certas também. E vamos mais além. Precisaremos até, em certas situações, fazermos muitas preces antes de sentarmos para conversar sobre determinados assuntos que são assuntos que têm um impacto muito grande na vida do casal e dentro da casa, na família, que se não tiver esse trato de ser conversado, pode até colocar a vida do casal em risco na situação do casamento, na questão do casamento. Então aqui nós temos dois exemplos valiosíssimos, o exemplo de Débora e o exemplo da mulher de On, né? Então nós devemos sempre nos basear nas histórias da Torá, porque nós temos lições muito preciosas para tirarmos daqui. Devemos assimilar sempre o que a história, o que o relato vem nos passar e trazer para o nosso dia a dia, trazer para o nosso convívio do nosso lar, para que nós coloquemos em prática e passamos a fazer realmente da maneira que deve ser feito. Eu sei que não é fácil, gente, não é fácil o convívio entre duas pessoas. E dentro de um casamento não é algo fácil, né? Nós sabemos que existem divergências, nós sabemos que existe confronto às vezes por questões de opiniões, de pensamentos, de decisões, mas nunca tome uma decisão num momento acalorado, num momento em que você observar que o seu marido ou a sua esposa está exaltada, que está um pouco fora do controle. Porque nós nunca iremos tomar uma decisão correta, uma decisão sensata, sem que antes você pare, você reflita, você pese, né, a situação, os prós, os contras. Muitas vezes nós teremos que ceder, que abrir mão. Não tem como ser dessa maneira, por mais que eu queira que seja dessa forma, mas se for desse jeito vai acabar atrapalhando nosso relacionamento, a vida dos nossos filhos. Então, a Hassidut, ela nos ensina nós andarmos pelo caminho do meio, nem sempre nos extremos, porque os extremos, ele nos conduz a caminhos que não são bons. Então, nós devemos sempre ter essa conversa, essa conversação, né, esse diálogo, porque através da conversação com o amor, com o carinho, com discernimento, pedindo o auxílio de Hashem para que Hashem nos mostre realmente o que devemos
falar, o que devemos pensar e o que devemos escolher, não é? Então, aqui está a dica, né? Para que nós sejamos como essas mulheres. A mulher de On é um ótimo exemplo da sabedoria da mulher que edifica o lar. A sabedoria única da mulher pode proteger e salvar o homem de todo tipo de calamidade e dificuldade. Veja quão grande influência nós temos na vida do nosso esposo, né? A nossa sabedoria, ela pode proteger e salvar o nosso esposo de todo tipo de calamidade e dificuldade, né? A mulher ela é muito mais espiritualizada do que o homem. Às vezes eles se encontram em situações que eles não conseguem observar de imediato, mas nós já enxergamos muito além. E por nós termos essa sensibilidade, nós também carregamos esse comprometimento de estarmos orientando nossos esposos a tomar boas decisões, a tomar decisões sábias, mas sempre respeitando o tempo e o momento dele, nunca querendo impor nem colocar nada à força, porque o seu pensamento é aquele, não. Você tem sempre que conversar e sempre que procurar encontrar uma situação, uma decisão que seja bom para os dois, ou seja, vocês vão encontrar o caminho do meio, como diz a Hassidut. Força secreta. Devemos lembrar que On não era um homem simples. Veja, ele era um dos líderes de Israel. Apesar da importância e posição social, ele ainda precisou da sabedoria da mulher para salvá-lo das consequências do mais sério erro de julgamento que ele jamais havia feito. Ou seja, não existe esse homem que não precise da sua esposa. Ele pode ter a maior posição social, a maior posição de liderança da sociedade possível, ainda assim, ele sempre vai precisar do auxílio da sua esposa para tomar as decisões corretas. Porque a mulher tem uma espiritualidade muito mais acentuada e elevada do que a do homem. Então, não existe um homem que tenha decisões acertadas, um homem que aos olhos da sociedade seja sábio, que não tenha por trás a influência da sua esposa, de uma esposa sábia. Porque a esposa sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, como diz em provérbio, né, ela acaba destruindo o presente que o Eterno lhe deu, que é o seu lar. Então, continuando aqui, se não fosse pela esposa, On teria sido engolido pela terra junto com os outros seguidores de Korah. Aprendemos com esse episódio que todos os homens precisam da sabedoria da esposa inúmeras vezes durante a vida. Baruch Hashem por isso. Tanto para questões mundanas como para decisões importantes. Os homens precisam da sabedoria da mulher para reconhecer seus erros e ter ideia de como resolver os seus problemas. Desse modo, eles evitam as armadilhas do próprio julgamento. Todas as mulheres devem utilizar sua força secreta, assim como a mulher de On o fez, para edificar o seu lar com sabedoria. Mantenha os olhos abertos e preste atenção em tudo o que se passa em seu lar. Gentilmente, guie o seu marido pelo caminho que você sabe ser o correto. Se ele está para fazer uma escolha errada ou ruim, ou se está se envolvendo em negócios negativos com pessoas indesejáveis, ative sua sabedoria e força secreta. Hashem lhe deu a capacidade de salvar o seu marido e os outros membros da sua família. A mulher carrega sobre si esse papel importantíssimo de guiar a sua família pelo caminho mais plano possível. Então, cabe a nós, mulheres, principalmente nós, mulheres espiritualizadas, mulheres que buscamos diariamente estar na presença do Eterno, através do nosso comportamento, do nosso comprometimento, do estudo da Torá que fazemos, das preces que fazemos diariamente. Então, cada vez mais nós estaremos capacitadas
porque buscamos sempre estar na presença de Hashem. E por estarmos buscando estar na presença de Hashem, Ele nos capacita para guiarmos o nosso lar, o maior presente que Ele nos deu nessa vida, de termos nosso esposo, nossos filhos, nossos familiares no caminho mais plano possível. E qual é esse caminho? O caminho que nós seguimos, os ensinamentos que Hashem nos confiou através da sua Sagrada Torá. Quando nós colocamos a nossa vida, nosso pensamento, nossa família, nossos filhos, sempre diante de Hashem, pedindo orientação, direção, proteção, tudo se torna mais fácil. Por quê? Porque nós confiamos naquele que é o Criador, que é o mantenedor. É aquele que ouve as nossas preces individualizada. É aquele que atende o nosso pedido de forma única, de forma, muitas das vezes, por que não dizer, oculta, né? Às vezes a gente não entende a resposta de Hashem. Às vezes nós não conseguimos compreender porque pedimos, rezamos, oramos constantemente em prol de algo e Hashem ainda demora para nos enviar a resposta. Às vezes a resposta está ali diante de nós. Nossa espiritualidade é que não está no nível de entender qual é a resposta que Hashem está nos dando. Mas tenha certeza de que nós é que carregaremos sempre essa incumbência de guiar tanto o nosso esposo como os nossos filhos e os nossos familiares nas melhores decisões possíveis. E sempre que nós pudermos, estarmos ali, com palavras de sabedoria, com palavras de mansidão, com palavras de amor, com atitudes que muitas das vezes eles não vão compreender. Mas por que eu tratei a minha esposa tão mal e a minha esposa não retribuiu da mesma forma? Em algum dado momento, ele vai parar e vai reconhecer que existe algo de diferente em você. Vai sim, mulher. Ele vai reconhecer que tem algo de diferente em você e ele vai procurar saber o porquê que existe esse algo de diferente em você. E através da sua convivência, dos seus atos, das suas preces, das suas palavras, ele vai entender que é porque você é uma mulher espiritualizada. É porque você é uma mulher que busca o eterno constantemente, diariamente. E quando nós buscamos o eterno com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com certeza ele nunca nos abandona. Muito pelo contrário, nós estaremos sempre ali sob os cuidados de Hashem, em todos os aspectos da nossa vida. Então, isso faz a grande diferença. A sabedoria da mulher consiste em temer o eterno diariamente, em todos os momentos, do acordar ao adormecer à noite. Todos os momentos do seu dia devem estar sempre sob a direção de Hashem. Quando nós aprendemos que tudo ele está sob o controle do eterno, que nada escapa aos seus olhos, nós devemos simplesmente confiar e nos mantermos em conexão com aquele que é o Criador. Então, no próximo capítulo, nós vamos aprender mais detalhadamente como as mulheres podem salvar o marido e o lar. Convido você para estar junto conosco no estudo do próximo capítulo, que será o capítulo 11. Gratidão, gratidão eterna. Muito obrigado por estar aqui juntos conosco, estudando mais um ensinamento valiosíssimo desse livro, A Sabedoria da Mulher. Shalom, shalom e até o próximo estudo. Tchau!